Louvado seja o nome do Senhor, que nos conduz a esse momento de louvor e adoração, que nos conduz nos caminhos que Ele mesmo tem para cada um de nós. Eu quero convidar você, meu amado, meu irmão, que está aí no aconchego do seu lar, nesse momento a juntos adorarmos ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Senhor, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Só o Senhor é digno de ser honrado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Todos juntos, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Louvado seja o nome do Senhor.
A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. O Senhor é quem tem nos dado a sua graça e sua misericórdia. Um Deus de amor, um Deus de justiça, que tem conduzido a sua igreja nesse tempo de sofrimento, que tem fortalecido cada lar através da sua palavra, que tem revigorado cada pessoa através do seu Santo Espírito. Cada um daquele que serve e clama pelo nome do Senhor, Ele fortalece, Ele sustenta, Ele enxuga as lágrimas dos teus olhos. Só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser glorificado. A Ti, Senhor, toda glória, toda honra e toda adoração. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez engrandecer o Teu santo nome, de mais uma vez aprender da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer a todos aqueles que estão neste momento nos ouvindo através da Rádio Cidade e também nos assistindo através do Facebook. Este é o culto da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea e a nossa gratidão a Deus por proporcionar-nos louvar, adorar o grande e poderoso nome dEle. Quero convidá-los à oração neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui e que o Senhor possa, no Teu poder, na Tua capacitação, revestir-nos, Senhor, e cada um dos amados que nos assistem e aqueles que nos ouvem neste momento, possam receber da Tua palavra, Senhor. Damos toda honra, toda glória, louvor ao Teu santo nome. E pedimos ao Teu Santo Espírito que glorifique a Jesus Cristo por nosso intermédio. Somos Tua igreja, estamos aqui reunidos neste momento. Nós aqui e nossos irmãos e amigos em seus lares, para rendermos a Ti louvor e adoração. E que o façamos em espírito e em verdade. Abençoa-nos, Senhor, e que este culto seja, Senhor, recebido pelo Senhor como uma oferta de louvor em aroma agradável à Tua pessoa. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento. A palavra do Senhor no livro de Colossenses, no capítulo 1 e versos 15 a 17, nos diz assim a palavra do Senhor: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Essa é a palavra do Senhor, que nós vamos engrandecer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Ele. Deus, Ele é o nosso Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e
e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Aleluia, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Cristo. Cristo, Ele é a palavra. a palavra. Ele é a verdade. E o Verbo. Aleluia, Senhor. O Verbo. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. O Verbo. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da salvação. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Do Senhor recebemos a imerecida graça. Ele tem nos acompanhado momento após momento, e sua graça tem nos alcançado. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Declaremos: pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente,
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Ele nos redimiu, Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. aleluia, Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor,
está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Mais uma vez nós queremos saudar a todos que estão nos assistindo pelo Facebook e também aqueles que nos ouvem através da Rádio Cidade, tanto aqui no perímetro urbano quanto no perímetro rural e também nas comunidades ribeirinhas. É um prazer ter você conosco, louvando, adorando e cultuando ao Senhor. Eu quero dar alguns avisos dos trabalhos que nós estamos realizando durante a semana. Na terça-feira, o culto de doutrina, às 19h30, é transmitido pelo Facebook. Às 19h30, pelo Facebook, nós transmitimos o culto de doutrina, que estamos estudando a carta aos Hebreus. No domingo, às 10 da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. Às 10 da manhã, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. No domingo, os cultos são transmitidos pela Rádio Cidade e também pelo Facebook. No domingo à noite, às 19h20, nós temos o culto evangelístico e contamos com você. Também pela Rádio Cidade, nós temos programas de segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, o programa Expressão de Louvor, onde nós estamos com você todas as manhãs, de 7 às 8, transmitindo este programa diário. E no domingo à tarde, às 13 horas até às 14 horas, o programa Pequeninos com Cristo, um programa voltado para as crianças, e que Deus continue nos abençoar. Que a graça do Senhor esteja conosco. Vamos louvar ao Senhor e em seguida a mensagem da palavra de Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti, ó Senhor. Venha nosso Redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Eu os convido neste momento a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 9, e eu farei a leitura dos versículos 33 até o final do versículo 37. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículos de número 33 até o final do versículo de número 37, que diz assim:
Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e que os louvores que foram entoados, cantados, ó Deus, nesta noite, possam ter sido agradáveis ao Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, render a ti louvores em ações de graças. E nesse momento nós queremos te louvar através do estudo da tua palavra, do compartilhar da Escritura Sagrada com nossos irmãos nesta noite aqui, e que o Senhor nos abençoe, em Cristo Jesus, amém. Meus amados, Marcos capítulo 9, dos versículos 33 até o versículo 50, esses versículos, eles nos trazem ensinamentos. Jesus, ele dá aqui alguns princípios, e esses versículos narram que esses princípios foram dados em Cafarnaum, na casa onde eles estavam. E dos versículos 33 a 37, eu queria compartilhar nessa noite com você a respeito destes versículos. Jesus, ele acabara de falar aos discípulos sobre autossacrifício, versículos 30 a 32. Ele falou aos seus discípulos sobre a necessidade do seu sofrimento e morte em favor dos pecadores. No versículo de número 30, ele diz assim: tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogar. Jesus acabara de falar aos seus discípulos sobre autossacrifício, e no caminho os seus discípulos discutem sobre autopromoção. Jesus está falando de autossacrifício, e os discípulos estão na contramão de Jesus Cristo, falando em autopromoção. Os discípulos estão absolutamente na contramão de Jesus. Enquanto Jesus, ele fala de altruísmo, os discípulos demonstram um profundo egoísmo. Enquanto Jesus está pensando nos outros, enquanto Jesus está pronto a dar-se a si mesmo pelos outros, os discípulos, eles discutem em obter. Eles falam de poder, de projeção. Amados, enquanto Jesus se dispõe a servir, os discípulos estão desejosos de serem servidos. Enquanto Jesus está disposto a dar a sua vida, os discípulos, eles discutem entre eles quem é o maior. O maior. Quem é o maior? Que contraste nós encontramos aqui. Na mesma hora, amados, em que Jesus estava contando-lhes sobre a sua morte iminente, os discípulos estavam se estimando serem melhores uns do que os outros.
Essa é a natureza humana. Infelizmente, esta é a natureza pecaminosa do homem. Pensar em si mesmo, buscar projeção. E encontramos este contraste aqui, tão berrante, tão gritante. Os discípulos, eles expressam uma reação de incompreensão às palavras de Jesus sobre a sua morte, como frisa o versículo de número 32, eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Os discípulos aqui, mais uma vez, demonstram ignorância, falta de entendimento ao ensino sobre o sofrimento e morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus, então, ele aproveita esta ocasião para ensinar aos discípulos e nos ensinar alguns princípios absolutos do reino de Deus. Jesus aproveita esse momento não para censurá-los, mas para ensiná-los. E alguns princípios absolutos do reino de Deus. E Jesus o faz em particular. Versículo 33 diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa. Jesus o faz em particular, meus amados. Jesus o faz diretamente. Versículo 35 diz: e ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12. Os 12. E lhes disse, ele o faz não somente particularmente, mas ele dá esses princípios diretamente aos seus discípulos. E os princípios estão arrolados do versículo 33 até o 50. Mas nessa noite eu só quero compartilhar os princípios que estão diante de nós, dos versículos 33 a 37. Vamos então aos princípios absolutos do reino de Deus, do reino dos céus, ensinados por Jesus, dos versículos 33 a 37. E o primeiro princípio que nós temos aqui é que no reino de Deus não há lugar para preeminência. Versículos 33 e 34. No reino de Deus não há lugar para projeção, preeminência, primazia, meu amado. Versículo 33 diz: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. O primeiro princípio que nós temos aqui, colocado diante de mim e de você, é que no reino de Deus não há lugar para preeminência. Jesus, ele está de novo em Cafarnaum, cidade de Pedro, que por um longo tempo foi o centro de suas atividades, cidade que foi o centro das atividades de Jesus Cristo, cidade que Jesus usou como quartel-general dele. Ele e seus discípulos estão em casa, diz o texto, em casa. Jesus, ele questiona sobre o que os discípulos discutiam no caminho. Meus amados, evidentemente Jesus sabia não somente da discussão que os discípulos travavam atrás dele, mas ele sabia sobre o assunto da conversação, da discussão entre eles. Pois os versículos seguintes evidenciam o conhecimento de Jesus sobre o assunto da discussão em pauta. Veja os versículos 35, diz: e ele, assentando, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Ninguém precisou dizer para Jesus qual era o assunto da discussão. Jesus sabia, mas Jesus os interroga, mesmo sabendo antes que lhe contassem. Jesus os interrogou.
E sem dúvida Jesus o fez para que eles pudessem refletir a respeito do assunto que eles vinham discutindo. A pergunta é feita não porque Jesus não sabia o que eles estavam conversando. Jesus, ele é onisciente, ele conhece os nossos pensamentos. A palavra ainda nem saiu da nossa boca, ele as conhece todas. Pena que muitos crentes não acreditam nisso. Pena que muitos crentes não creem nisso. Meus amados, mas ele o fez para que aqueles homens pudessem refletir. No versículo de número 34, diz assim: mas eles guardaram silêncio. No versículo 34, nós somos informados que houve um absoluto silêncio. Absoluto silêncio, meus amados. Um absoluto silêncio tomou aquela casa. Um silêncio que deixou os discípulos embaraçados. Embaraçados. Pois ao discutirem entre si sobre quem era o maior entre eles, eles demonstram que estão buscando projeção, eles demonstram que estão buscando preeminência. Eles pensam em lugar de destaque, eles pensam nos holofotes sobre eles. Eles pensam sobre grandeza naquele momento. Eles pensam em projeção, meus amados. Eles estavam destacando aqui o eu e não o outro. Enquanto Jesus está pensando no próximo, eles estão pensando em si mesmo. Eles estão destacando o eu e não o outro. Amados, a ambição e o desejo de projeção dos discípulos eram inconcebíveis, sobretudo diante de tudo o que Jesus acabara de falar com respeito ao seu sofrimento e à sua morte. Jesus acabara de falar que estava pronto a dar-se a si mesmo, a morrer, a sofrer, a entregar-se. Então é inconcebível que aqueles homens estivessem com um espírito de ambição, um desejo de projeção, que era inconcebível, devido às palavras que Jesus havia proferido a eles naquele momento. O orgulho e a ambição são pecados muito comuns em nosso meio. O orgulho e a ambição são pecados muito comuns no meio da igreja de Cristo, meu querido. Muito comuns, mesmo em se tratando de crentes. É comum na sociedade. Esse é um pecado comum nos círculos sociais, nas empresas, nas conversas, dentro da igreja, entre nós os crentes. Muitas vezes nós nos julgamos melhores e mais merecedores do que os outros que estão ao nosso redor. Mas eu quero dizer para você, como diz aqui, esse é o primeiro princípio, e são princípios absolutos do reino de Deus. Não há lugar para preeminência no reino de Deus, na igreja de Cristo. Deus escolhe os humildes, os fracos. Um dos textos que mais me chamam a atenção e que eu posso ilustrar aqui é sobre o profeta Elias, que sempre eu friso. Lá no capítulo 17 aparece Elias. Pela primeira vez o nome dele é citado. Nós não temos a genealogia de Elias. O que nós temos é Elias o tesbita, que diz que ele era de Tesbe, de um povoado que nem aparecia no mapa.
tão insignificante era de onde aquele homem tinha vindo, que nem o povoado que ele morava aparecia no mapa. A referência que nós temos, Elias o Tesbita. Mas olhe para o ministério de Elias. Deus não precisa de estrelas. Nós não devemos buscar os holofotes, a preeminência. Lembre-se, a ambição e o desejo de projeção são pecados muito comuns que tomam o nosso coração. Muito comuns. Muito comuns. E nós temos visto isso muito nesses dias, é ou não é? As páginas de relacionamentos são as selfies. E as pessoas tiram selfies para um lado, selfie para o outro, e eles parece que estão querendo mostrar que são melhores. Querem se projetar. Meus amados, o primeiro princípio que nós temos aqui é o princípio que no reino de Deus não há lugar para preeminência. O segundo princípio que nos é dado está no versículo de número 35, leia comigo. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Este é o segundo princípio do reino de Deus. Qual é o princípio? Ser grande é ser servo. No reino de Deus é diferente. Ser grande é ser servo. Amados irmãos e ouvintes, Jesus, sabendo que os seus discípulos estavam disputando posição e privilégios, deu-lhes uma lição de humildade. De humildade. Os valores do reino de Deus estão em extrema oposição aos valores do mundo. No reino de Deus, ser grande é ser servo. Jesus mostrou aos discípulos qual deveria ser a atitude do verdadeiro cidadão do reino. Leia novamente: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. O Senhor Jesus quebrou o silêncio. Aquele silêncio que tomou conta da casa, Jesus quebrou. Chamando os discípulos e com o gesto de assentar-se, ele indicou que precisava da atenção dos discípulos. Veja o texto. E ele assentando-se. Por que ele senta-se? Porque ele quer a atenção dos discípulos. Se você quer a atenção de alguém, chame a pessoa para sentar e converse com ela. Essa atitude de Jesus de chamar os discípulos e com esse gesto de assentar-se, ele indicou que precisava da atenção dos seus discípulos para um ensino de suma importância sobre o reino de Deus. Jesus, ele é categórico em suas palavras. Ele fala diretamente. E ele diz assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amados, a ideia de grandeza do mundo é exercer poder sobre as pessoas, não é assim? É uma guerra de gato e rato. E às vezes os ratos estão mordendo um a pata do outro. Porque a ideia de grandeza do mundo é exercer poder sobre as pessoas. A ideia de grandeza do reino de Deus é servir as pessoas. Valores invertidos. Invertidos. A ideia dos discípulos sobre o que significa ser grande ou maior precisa ser mudada.
E não somente a deles, a nossa também. Essa ideia do que significa ser grande precisava ser mudada, porque os discípulos tinham uma ideia distorcida, uma ideia mundana. E precisava ser mudada radicalmente, meus amados. E Jesus então expõe que a maneira de ser o primeiro, de ter o primeiro lugar, era voluntariamente ocupar o lugar mais humilde de serviço. Jesus expõe a eles que a maneira de termos o primeiro lugar é de voluntariamente ocuparmos o lugar mais humilde de serviço e viver para os outros e não para si mesmo. E Jesus dá essa lição no capítulo 13 de João, quando no cenáculo ele cinge-se com uma toalha, e aquele que deveria ter os pés lavados, ele passa a lavar os pés de cada um deles. O anfitrião faz o serviço do servo mais humilde, e ele o fez voluntariamente, pois a maneira de ser o primeiro, de ter o primeiro lugar, de ter a preeminência, é voluntariamente. Escute, vou frisar essa palavra, voluntariamente. Ocupar o lugar mais humilde de serviço é voluntariamente viver para os outros e não para si mesmo. Nós vemos uma sociedade que cada um só pensa em si mesmo. E muitas vezes no nosso meio, no meio cristão, essa ideologia, essa ideia mundana. Meus amados, o padrão do reino de Deus é que uma pessoa deve ser um servo antes de Deus promovê-lo a promoção de liderança. A ideia do reino de Deus, meu querido, o padrão de Deus é que uma pessoa deve ser servo antes de Deus colocá-lo, promovê-lo a uma posição de liderança. Isso é muito fácil ilustrar na Bíblia. Olhe para Moisés. Deus pegou ele, colocou ele para cuidar de ovelha no meio do deserto e fez dele um grande líder. Olhe para José do Egito. Deus fez de José um servo de seu pai, servo de Potifar, servo no cárcere, para colocar ele numa posição de liderança dentro do Egito. Olhe para Davi, o maior rei da história de Israel. Quando o profeta chegou na casa do pai dele, Jessé, disse assim, olhou todos os filhos, não é nenhum desses. Tem mais algum? Olha, tem um ninguém, lá no campo, tomando conta de ovelha, manda chamar ele. Quero frisar isso para você. O padrão do reino de Deus é que uma pessoa deve ser um servo antes de ser promovido por Deus a uma posição de liderança. Assim, se uma pessoa quer ser a primeira, ela deve ser a última, ou seja, a que serve, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Veja comigo Marcos capítulo 10, verso 43 a 45. Se uma pessoa quer ser a primeira, ela deve ser a última, ou seja, ela deve ser aquela que serve, seguindo o exemplo de Cristo. Marcos 10, aqui pertinho, verso 43 diz assim, mas entre vós não é assim. Jesus está falando que no meio dos povos, aqueles que têm o domínio
exercem autoridade. Mas Jesus diz assim: mas entre vós, no reino de Deus, na igreja de Cristo, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Veja o 45. Pois o próprio Filho do Homem, você sabe quem é esse? O Criador de todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para servir e não para ser servido. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele usa o exemplo de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meu amado, no reino de Deus, ser grande é ser servo. No reino de Deus, ser poderoso não é ter autoridade sobre muitos, mas é servir a muitos. E como nós estamos precisando de servos no reino de Deus. Esse é o segundo princípio que Jesus apresenta para nós. O terceiro e último princípio estão nos versículos 36 e 37, amados ouvintes. O terceiro princípio que Jesus estabelece é que no reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Note o versículo 36 e 37. Trazendo uma criança, os menores, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. O terceiro princípio aqui estabelecido é que no reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Se fôssemos perguntados hoje, quais são as pessoas mais importantes de nossa cidade, certamente nossas mentes se voltariam para homens e mulheres que possuem dinheiro. Se nos fosse perguntado quem seriam as pessoas mais importantes da nossa cidade, nossas mentes se voltariam para homens e mulheres que possuem posição social, prestígio, erudição. Não é verdade? Dificilmente ousaríamos mencionar que seria uma de nossas crianças. Uma criança é trazida e colocada no meio deles e abraçadas pelo Senhor Jesus, diz o versículo de número 36. Quero lembrar a você que nos dias de Jesus, as crianças não recebiam atenção dos adultos. Uma das provas, no capítulo 19 de Mateus, quando alguns pais trouxeram os filhos para serem abençoados por Jesus, os discípulos impediam que isso acontecesse. Por quê? Porque as crianças não recebiam atenção dos adultos. Elas eram desapercebidas pelos adultos nos tempos de Jesus Cristo. Jesus, no entanto, ele valoriza as crianças.
Ele valoriza a menor pessoa, a menos importante no conceito da sociedade que ele vivia. O versículo 36 diz: trazendo uma criança, ele mesmo trouxe. Jesus, ele valoriza a criança, a menor pessoa, a menos importante diante da sociedade que ele vivia. E diz o texto que ele traz, coloca no meio deles, e diz ainda tomando-a nos braços. O fato de Jesus tomar uma criança e colocá-la no meio deles, é apresentado não como um modelo, como no caso do Evangelho de Mateus, capítulo 18. Um texto paralelo, que ele pega aquela criança, coloca no meio dos discípulos e diz: quem não se converter. Ali ele usa a criança como um modelo. Mas aqui, ele usa a criança como um objeto de tratamento gentil. Ele a coloca nos braços. Ele trata aqui a criança como um objeto de tratamento gentil, de cuidados. Alguém que precisa de cuidados. Jesus tomou a criança nos braços para simbolizar como deve ser tratado tudo quanto aquela criança simboliza. E a criança aqui nesse contexto é símbolo de quê? Dos fracos, dos menos afortunados, aqueles que precisam de orientação, aqueles que precisam de cuidados. Símbolo dos menos valorizados, dos mais carentes, dos mais necessitados. Jesus estabelece o terceiro princípio, meu amado, que os menores são absolutamente importantes. A criança aqui é usado como um símbolo daqueles menos afortunados. A criança aqui, ela é usada como o símbolo dos fracos, dos menos afortunados, daqueles que precisam de orientação, precisam de cuidados, daqueles que não são tão valorizados no nosso meio, até no meio da igreja também. Amados irmãos e amigos, aquele que recebe uma criança, Jesus disse: em meu nome, demonstrará que possui correto espírito de humildade. Versículo 37, ele diz: qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que se identificam com as crianças, isto é, os mais fracos, que creem em Jesus Cristo. Os mais fracos que são do rebanho de Cristo. Jesus aqui ele está encorajando os discípulos. Jesus encoraja os seus discípulos a demonstrar cuidado, atenção e consideração aos mais fracos que creem nele. Algo que Jesus ensina de modo comovente. Por quê? Porque ele toma uma criança em seus braços e ele diz no versículo 37, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. A criança aqui é usada como um símbolo nesse contexto, dos mais fracos, que creem em Jesus Cristo. Meus amados, Jesus declara que o caminho para a grandeza é devotar-se ao cuidado dos mais tenros, dos mais fracos da família de Deus. Em vez de ficarem questionando quem dentre eles era o maior,
Os discípulos deveriam focalizar sua atenção aos pequeninos, nas ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Isso me fez pensar em Pedro. O apóstolo Pedro, no final do Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, ele é comissionado. E Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas, Pedro? Apacenta os meus cordeiros. A palavra aí são os mais tenros, os mais fracos. Amados, quem recebe a mim, disse Jesus, quem recebe a mim, quem me recebe, recebe a meu Pai. Amados, este serviço prestado a Jesus é prova que temos recebido a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Essa atitude, que esse serviço prestado a Jesus é prova que nascemos de novo, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e que também temos recebido o seu Pai. As obras, elas não salvam, mas demonstram que de fato somos salvos. Somente um crente verdadeiro pode ter uma atitude dessa. Somente um crente verdadeiro pode produzir esse tipo de fruto, de obras. As obras não salvam, mas demonstram que somos salvos. Elas provam de que a vida de Cristo é vivida por mim, é vivida por você. São provas do verdadeiro cristianismo. É a marca do verdadeiro discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3 princípios absolutos do reino foram colocados diante de mim e de você nessa noite. Primeiro princípio: não há lugar para preeminência, para ambição, para projeção. Segundo princípio: ser grande no reino é ser servo. Terceiro princípio: os menores são absolutamente importantes. E eu gostaria de concluir nessa noite com um texto paralelo de Mateus 18, de 1 a 5. Quando Jesus toma uma criança e a coloca no meio de seus discípulos e diz: e se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Antes é necessário eu deixar claro que a condição de uma criança diante de Deus é pecadora, como a Bíblia ensina. Nós nascemos em pecado. Uma criança pode ser ingênua, mas não inocente. Diante de Deus, ela é culpada, ela é pecadora. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus diz: quem não se tornar, quem não se converter e não vos tornardes como criança, é porque uma criança é dotada de um espírito humilde e de uma fé simples. E é isso que você precisa nessa noite: um espírito humilde, uma fé simples. Jesus usou essa criança para mostrar-nos o espírito manso, submisso e confiante da criança. E para crer em Jesus é necessário converter-se, abandonar os pensamentos de grandeza pessoal e tomar uma posição de humildade. Isso começa, meu amado ouvinte, quando uma pessoa reconhece a sua pecaminosidade e a sua indignidade diante de Deus e recebe Jesus como seu Senhor,
como seu Salvador pessoal, como a única esperança de salvação. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu convido você a prestar atenção nas palavras de Jesus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. E você pode fazer isso hoje à noite, crendo em Jesus Cristo, abandonando a ambição, seus pensamentos de grandeza, um pecado muito comum, e tomando uma posição de humildade, reconhecendo a sua pecaminosidade e a sua indignidade diante de Deus, recebendo Jesus como a sua única esperança de salvação. E você que já é crente, você que já se converteu, convido a tornar-se semelhante a uma criança e entender que o único caminho para subir é descer. Convido você a entender que se você deseja ser grande, então torne-se pequeno. Se você deseja ser o primeiro, seja o último. Se você é um crente e deseja ser servido, então seja servo, sirva. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, se você nessa noite não deixar de lado seu orgulho, suas pretensões, seus pensamentos de grandeza, e considerar diante de Deus a você mesmo como pecador, indigno, você não pode entrar no reino dos céus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.